Senhoras nem senhores deputados inscritos, peço ao Sr. Primeiro-Ministro que digite um dos ministros para dar sequência às explicações do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indico o Sr. Ministro das Finanças num primeiro tempo, e a seguir o Sr. Ministro das Obras Públicas e o Sr. Ministro da Juventude e Desporto para responderem as questões legitimamente levantadas pelos seus deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro das Finanças tem a palavra, por favor. Senhor Presidente da Assembleia, muito boa tarde. Caros senhoras e senhores deputados, boa tarde. Começo por referir-me à situação de tesouraria a quando da tomada de posse do 15º Governo Constitucional. Portanto, no dia precisamente 12 de dezembro, tínhamos uma situação de tesouraria muito pouco confortável, não obstante as restrições que é de todo, portanto, de longo conhecido de todos, mas que efetivamente não era condizente com os engajamentos que o Estado tinha liquidados por pagar. Eu passo, com a vossa permissão, a fazer referência a alguns valores. Na conta corrente do Tesouro Público, nós dispunhamos de pouco menos, portanto, 3 mil milhões de dobras, conta, portanto, corrente em dobras. Na conta em moeda estrangeira, nomeadamente dólar, tínhamos 24 mil dólares, tínhamos 40.800 euros para as contas, portanto, conta corrente do Tesouro Público. Estamos aqui a falar base compromisso. Efetivamente, o Tesouro dispõe de outras contas, que são contas que estão sujeitas a regra específica de utilização, nomeadamente fundo de contrapartida, entre outras que, como compreenderão, não são passíveis de utilização para despesas correntes, o mesmo de capital, sem seguir algumas tramitações. Contudo, encontramos também, estava a aproximar-se da quadra festiva, aproximadamente 100 mil milhões de dobras de despesas prontas a serem pagas, dos quais 63 mil milhões eram despesas correntes. E, claro, aqui estamos a falar, naturalmente, há uma componente que depois teria que entrar o salário. Daí a questão de dizer que o governo não conseguiria pagar salário. Efetivamente não tínhamos como pagar salário. Devo dizer que tivemos que acionar mecanismos diversos ao nível, portanto, mesmo ao nível do governo. Todos os ministros começámos a andar atrás dos contribuintes, pedir que liquidassem as dívidas. Fomos entendidos, compreendidos por alguns, conseguimos reunir alguma soma e oportunamente fizemos questão de honrar os engajamentos assumidos. Como também fizemos agora durante o mês de janeiro, portanto no salário do mês de janeiro, que tem-se ventilado de forma errônea que o governo não pagou salários. Como compreendem, de acordo com a reforma das finanças públicas em curso, a Lei SAF, que é a Lei 3 de 2007, dita regras claras sobre a utilização de recursos num quadro em que o Orçamento Geral do Estado não é aprovado. Isso, naturalmente, tivemos que cingir por essa questão, tivemos que efetivamente seguir as tramitações, é o que temos feito. Mas despesas salariais, despesas correntes, imprescindíveis, inadiáveis, estão a ser cumpridas e observadas de forma oportuna por parte do Governo. Relativamente às nossas dívidas, meus senhores, vou começar pelas dívidas internas. Temos alguns engajamentos que nem, pronto, mas poderei oportunamente fornecer detalhes sobre isso, que totalizam os 444 mil milhões de dobras. Isto, estamos a falar de algumas contratações de serviços, estamos a falar de alguns engajamentos em que o Estado
portanto, foi penalizado em alguns processos, no caso do PGS, MSF Engenharia, um conjunto de dossiês que ainda continuam pendentes e a pesar sobremaneira o nosso nível de endividamento interno. Temos 3 empresas com as quais o Estado tem uma relação que supostamente devemos também encontrar uma forma de fazer face, que é, portanto, nomeadamente a EMAI. Nesta data, portanto, a 12 de dezembro de 2012, o Estado tinha uma dívida acumulada com a EMAI de 72 mil milhões de dólares. Com a ENCO, em termos de diferença do preço do combustível, como sabem, o Estado subvenciona o preço do combustível, foi-se acumulando dívidas e que atualmente, não houve ainda, na altura, quando assumimos as funções, eu posso dizer, reduzindo isto, estamos a falar de 500 mil milhões de dólares na altura, acumulado até 12 de dezembro de 2012. 500 mil milhões de dólares de diferença de preço do combustível. A CST, o custo com comunicação, móvel e fixo, só no exercício de 2012, estamos a falar de um custo de 27 mil milhões de dólares. Comunicação. Naturalmente que estas questões estão a ser alvo de uma análise muito aprofundada. Isso implica a responsabilização, isso pressupõe um levantamento exaustivo dos argumentos pressupostos que estariam na base dessa situação e, naturalmente, que o Estado não poderá, de forma contínua e permanente, a suportar custos dessas envergaduras quando temos encargos outros e temos restrições em matéria financeira que são de conhecimento de todos, portanto. Relativamente à nossa dívida externa, nós saímos recentemente do perdão da dívida. Atualmente já temos 220,7 milhões de dólares da nossa dívida externa. 220,7 milhões de dólares. A isso tudo acresce, e agora tentando articular um pouco, portanto, a referência às dívidas e os engajamentos que têm, e responder um pouco ainda às questões que foram aqui colocadas, devo dizer que relativamente às bolsas de estudo, nós temos um acumulado, portanto, houve um atraso de pagamentos há mais de um ano, em alguns casos, que totalizam 256 mil dólares e 172 mil euros. Essa questão, tendo em conta a natureza da despesa que fiz referência, bolsas de estudos, nós tivemos que alojá-lo no orçamento para 2013. E fizemos-lo em detrimento de algumas situações de despesas correntes também consideradas inadiáveis. Mas fizemos-lo com espírito de responsabilidade e tendo em conta a própria especificidade. Ter um compatriota fora do país, mais de um ano sem recursos, e alguns começam a ser expulsos das suas residências, precisamos efetivamente fazer face por cobro à situação. Temos algumas dívidas que também temos estado a fazer o levantamento, e devo aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, senhores deputados. O conhecimento deste montante tem como base os relatórios que, a quando de tomada de posse, portanto, início das minhas atividades enquanto Ministro do Plano de Finanças, pedi a cada sector da função pública, sob a minha tutela, que efetivamente me fizesse um diagnóstico da situação. Naturalmente que isto está em fase agora de procedermos a uma averiguação de cada um dos valores, os pressupostos que aí estão, e ter em conta tudo isso. Permitam-me aqui também referir-me a alguns engajamentos com as empresas, pequenas e médias empresas. Nós repetidas vezes fazemos referência ao empresariado nacional, o setor da construção particularmente, em que as pessoas são convidadas a participar nos concursos públicos, mas acontece aqui muitas vezes por atrasos de pagamento. O objetivo aqui é fazer lançamento de várias obras. O Estado foi acumulando atrasos e esses empresários, esses pequenos e médios empresários, com todas as dificuldades que nós conhecemos,
tiveram que recorrer ao sistema financeiro. Recorrer ao sistema financeiro para concluir as obras de Estado. Tiveram que suportar encargos financeiros, as taxas de juros, nomeadamente. E a verdade é que é outra situação que temos em carteira. É uma situação que precisamos encontrar uma solução. Foi aqui referido pelo senhor deputado Albertino Bragança a questão da TVS. Efetivamente há um conjunto de relatórios, são muitos. Alguns estavam em carteira, ali alojados, mas que neste momento temos estado a apropriar-nos dele, do conteúdo, alguns com contornos e com recomendações muito claras, objetivas, com o devido enquadramento legal, que não deram sequência para as entidades competentes. Neste momento, posso assegurar aqui a essa ilustre Assembleia que, efetivamente, todos esses relatórios terão o seu seguimento, terão o seu devido seguimento. Particularmente relativamente à TVS, e à luz da lei, os relatórios, uma vez concluídos, passam por um período de contraditório, e, neste momento, portanto, o relatório da TVS foi concluído em janeiro de 2013, foi submetido à direção cessante, na altura era uma comissão de gestão da televisão, que efetivamente, à luz da lei, estamos a falar entre 10 a 20 dias para o contraditório, já ultrapassamos esse período, mas houve uma nota já para reforçar a premente necessidade de reagirem ao teor do relatório. Posso assegurar que ao longo da próxima semana, efetivamente, vamos dar seguimento destes relatórios precisamente. Eu concordo, existem questões ali que são gritantes em matéria de gestão, mas naturalmente que nós daremos o seguimento e as outras entidades agirão de conformidade. No que concerne ao empreendedorismo, ao microcrédito, devo dizer que é, efetivamente, como já fez referência aqui o Sr. Primeiro-Ministro, uma preocupação que temos, faz parte inclusive do nosso programa de governo, que, efetivamente, pautar pelo incremento dos níveis de empreendedorismo. É um elemento que nós temos em conta, mas esse processo far-se-á com toda a transparência possível. E vai ser de cobertura nacional, não tenhamos dúvidas. Importa, e entendemos também, que estamos a falar de recursos do Estado. Nós o que temos em carteira de fazer sobre esse processo é canalizar todo o processo para uma instituição bancária. Um processo transparente, as instituições são várias, vão concorrer, e aquela que oferecer melhores condições, as garantias associadas por aí fora, a nossa filosofia é tentar subsidiar a taxa de juros. Que deve haver alguma responsabilização. As pessoas vão ter acesso ao recurso, mas têm que assumir também o engajamento e depois devolver consoante a rentabilidade dos seus pequenos negócios. E isto, nessa matéria, existem casos específicos de microcrédito que vamos recorrer também ao poder local. Eles conhecem as necessidades das suas regiões, conhecem as pessoas e estariam em melhores condições de ajudar o próprio governo na gestão desse processo. Mas quero dizer também que esse recurso não estará ao nível dos outros ministérios. O recurso estará, por lei, aliás, é assim determinado, no âmbito do Ministério do Plano de Finanças. Mas também não é o Ministério do Plano de Finanças que vai selecionar os dossiês. Não. Os dossiês, conforme a sua especificidade, os Ministérios da Tutela farão todas as demarches e depois daí só daremos todo o segmento para que efetivamente haja transparência e seriedade na gestão desse processo. Quero aproveitar esta janela, senhores deputados, para dizer, não obstante ainda não estamos na discussão do Orçamento de 2013, dizer que efetivamente a Inspeção Geral das Finanças nós precisamos dotar aquela estrutura de melhores meios de atuação. Precisamos dinamizar aquele sector, atribuindo competências claras. Aliás, a materialização, a legislação, não obstante algumas atualizações que carecem, importa sim efetivamente que haja melhoria das condições para que efetivamente a Inspeção Geral das Finanças possa levar a cabo e de forma plena as suas atribuições legais. E aproveito também para dizer que no âmbito da implementação, da execução do Orçamento Geral do Estado para 2012 e no quadro ainda da própria reforma das finanças públicas, nomeadamente a Lei SAF, dizer que as DAFs têm um nível de competência acrescida. E
normalmente, se nós temos competências acrescidas, os nossos níveis de responsabilidade devem ser também acrescidos. Por isso é que nós aqui estamos a levar a cabo agora um conjunto de inspeções a nível das DAFs, porque a questão dos contratos, de licitações, por aí fora, toda a gestão em torno do funcionamento da DAF precisa ser devidamente validada e haverá responsabilização sectorial. Isso é algo que posso assegurar. Bem, por hora acredito ter respondido algumas questões que foram sendo colocadas. Fico por aqui por enquanto. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Peço desculpas, agora já me ocorreu. Uma questão foi levantada aqui sobre a questão dos barcos. Dizer que em 2009, através do decreto número 5, foi reconhecida a indenização aos marinheiros no valor de 756 mil euros. Este montante fora inscrito e em 2012 foi pago 289 mil euros. E para o exercício 2013 existe portanto, está em dívida 391 mil euros que fazem parte das despesas do exercício findo, que ao longo do exercício corrente, portanto em 2013, faremos os possíveis para efetivamente honrar esses engajamentos, tendo, sobretudo, com base a continuidade de Estado. É um engajamento claro, notório, publicamente assumido pelo Governo. Daremos sequência a essa situação. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Espero que as senhoras e senhores deputados tenham tomado nota do volume das nossas dívidas, quer internas, quer externas. Julgo que, com a aprovação que fizemos no finais do ano passado da Lei 4 da Dívida Pública, isso vai requerer da nossa parte, enquanto parlamentares, uma intervenção bastante significativa para que no quadro do Orçamento Geral do Estado possamos ajudar o Governo a encontrar caminhos para que essas dívidas sejam paulatinamente amortizadas. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro das Obras Públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos os deputados, com a permissão do Sr. Primeiro-Ministro, caros deputados, caros colegas. É da minha responsabilidade orientar pelo Sr. Primeiro-Ministro, trazer algumas explicações concernentes a questões aqui levantadas, nomeadamente reforçar a minha intervenção na última plenária relativamente à questão dos barcos do Porto Flutuante e não só, dar algumas informações sobre a situação do dossiê de petróleo, do estado em que se encontra, que foi levantado pelo deputado Delfim Neves, e falar também do caso dos 30 mil baris de petróleo que nos é colocado à disposição pelo governo da Nigéria, e finalmente sobre a questão atual da IMAI. Bem, tal como fiz referência na minha última intervenção, o Estado santomense assinou no dia 1 de março de 2012 um memorando de entendimento com a empresa Blue Sky, com 3 vertentes: a criação de uma empresa de gás, de exploração e pesquisa de gás, a instalação de um banco comercial e a instalação de uma plataforma flutuante. Em consequência, nós tivemos nas nossas costas, a partir de junho e julho do mesmo ano, a visualização de alguns barcos gigantes, com dimensões que já aqui citamos, de cerca de 3 campos de bola. Os 2 foram visíveis em cerca de julho e outros 2 a partir de setembro, completando o número de 4. Bem, estes barcos, segundo os próprios operadores, tinham como objetivo fazer testes. Os testes estes que nós desconhecemos
no seu todo, de que natureza se tratava. Bem, nós, quando tomamos posse, fizemos algumas averiguações e tivemos algumas informações, nomeadamente da IMAP, Instituto Marítimo Portuário, da INAPOR e da Agência Nacional do Petróleo, as três instituições com alguma relação com os trabalhos ligados à presença dos mesmos navios aqui em São Tomé e Príncipe, mais especificamente na costa da ilha de São Tomé. Bem, a plataforma flutuante que vem descrita no memorando tem como objetivo, segundo os proponentes, de criar um mercado gigante no mar para fazer comércio com a nossa costa africana e igualmente fazer compras de matérias-primas. Para a efetivação desta operação, eles precisam fazer testes, segundo eles. Bem, os testes foram levados a cabo e nós temos pelo menos 3 vertentes da natureza do teste. Segundo a ENAPORT, fala de teste de trocas de tripulação e trocas de pessoas. De acordo com a própria empresa, na carta enviada para o Ministro das Obras Públicas do então, faz referência a uns testes críticos para uma boa operação desta plataforma. Igualmente, a Agência Nacional do Petróleo, quando contactada para se pronunciar, fez referência a testes sobre correntes marinhas e correntes flutuantes. No fundo, nós ficamos sem saber de que natureza de teste se tratava. Bem, ora, para essas operações, e justamente para nós termos algum controle, digo algum controle devido às nossas fracas capacidades de recursos humanos, uma coisa que é nova, nós deveríamos ter ou fazer um acompanhamento destes mesmos testes. Este acompanhamento não foi feito, nem se encontra, nem vem contemplado no memorando que foi assinado entre o governo do Dr. Patrício Trovoada e a empresa Blue Sky. Portanto, os testes eventualmente foram feitos e nós ficamos desprovidos totalmente nas nossas águas dos relatórios que nos relatam aquilo que foi realizado e feito nas nossas águas. Entretanto, há dívidas. A INAPORT reporta uma dívida de cerca de 570 mil euros, justificando o período de estacionamento dos barcos aqui nas nossas águas. Existe aqui uma contradição que vamos citar. Este montante corresponde a somente 40% das taxas praticadas pela ENAPOR. Entretanto, no próprio memorando que foi assinado pelo governo e a Blue Sky, vem explícito de que as partes vão negociar os termos fiscais favoráveis, qualquer coisa parecida com o que existia para as zonas francas. Ao mesmo tempo, o governo anterior, o governo do Dr. Patrício Trovoada, veio dizer que esses barcos iriam trazer muito dinheiro para o país, porque estavam aqui estacionados, porque na porta ia ganhar muito dinheiro, mas fazia trocas de correspondência com os operadores, com o objetivo de isentá-los do pagamento dessas mesmas taxas. Bem, essas constatações estão nos relatórios apresentados pelos
pelas nossas instituições, nomeadamente a ENAPORT e a Agência Nacional de Petróleo. Caros deputados, existe uma série de situações que envolvem esta operação que é o nosso dever expô-la de forma clara. O governo anterior não criou condições nenhuma para que os nossos técnicos e instituições fizessem o acompanhamento de tais testes e ignorou a recomendação da Agência Nacional de Petróleo, que em outubro de 2012 aconselhava o governo a criar condições para que técnicos santomenses pudessem acompanhar tais operações no blocos. Este relatório existe. Nenhuma ação foi desencadeada pelo então governo para que permitisse que o Estado santomense se apoderasse do relatório de tais testes. Por outro lado, o memorando também contemplava a formação ou a criação de uma empresa de gás. A empresa de gás foi constituída. A empresa de gás foi constituída, inclusive, contra um dos relatórios também da Agência Nacional de Petróleo, que desaconselhava, cujo parecer desaconselhava o governo e alertava o governo de que a lei existente sobre a pesquisa e exploração do petróleo não contempla especificamente exploração de gás e, portanto, uma ação deste tipo, tendo como parceiro o Estado santomense, devia ser feito após a modificação da mesma lei. E não foi feito, e a empresa foi constituída numa proporção ou percentagem em que o Estado santomense detém 25% e a empresa Blue Sky 75%, sem nenhuma justificação plausível para esta distribuição de percentagem, uma vez que o principal objetivo da empresa seria a exploração de gás no território da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. E nós perguntamos por que o Estado santomense teria de associar o seu nome em percentagem tão baixa a um consórcio que pretende explorar gás em Santo Tomé e, sobretudo, e é bom que isto seja dito, em países vizinhos, e vem estipulado no memorando que o governo santomense tinha que criar situações, regulamentações para permitir que a empresa pudesse entrar nos países vizinhos e ir pesquisar e explorar gás. Numa situação em que nós estamos envolvidos e sabemos que a indústria do petróleo é uma indústria extremamente complexa e o país fica completamente vulnerável a ir procurar gás numa porcentagem minoritária neste consórcio que foi criado. Portanto, é esta situação desta empresa de gás que nós, pelas informações que nós temos através da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ela pretende adquirir blocos na zona econômica exclusiva, na zona conjunta e tem como finalidade que o Estado a leve a outros países da região para que igualmente ela tenha a possibilidade de adquirir blocos naqueles lados. Senhoras e senhores deputados, nós, neste momento, temos os nossos estudantes há cerca de 1 ano sem receber bolsa de estudo. E nós, todos aqui, somos testemunhas de que em 2003, o então Presidente da República, Fradique de Menezes, no governo da presente aqui, doutora Maria das Neves, fez uma ação junto ao Presidente de Nigéria, Obasanjo, para que Santo Tomé e Príncipe fizesse parte do lote dos países que beneficiam
de uma dotação de milhares de baris por dia, com o objetivo único de poder suportar as bolsas de estudo dos nossos estudantes. Esta ação levou com que o governo nigeriano, desde 2003, pusesse à disposição de São Tomé e Príncipe 30 mil baris de petróleo por dia. E com a revenda desses baris, eu quero esclarecer que o governo nigeriano não dá a São Tomé e Príncipe 30 mil baris de petróleo por dia. O governo nigeriano o que faz é coloca este montante à nossa disposição ao preço do mercado. Nós temos que ter a capacidade para ir buscar este petróleo ao preço do mercado, revendê-lo e poder tirar alguma margem em excesso, por em cima. Mas como nós não temos essa capacidade logística com os tankers que transportam o petróleo, de ir buscar o petróleo a jusante, nós que fazemos é arranjamos um intermediário que faça esse trabalho e nos dá, em contrapartida, algumas percentagens, que é os cêntimos que nós temos recebido, que começou em 2003 em 15 cêntimos, fomos evoluindo até os 35 cêntimos que se pagava em 2011. Sucede, porém, que em 2011, (17 de outubro de 2011, o governo santomense assinou um memorando de entendimento com uma empresa para os efeitos desta operação dos 30 mil baris de petróleo por dia, interrompendo a operação que vinha sendo feita com o anterior operador. É legítimo, o governo tem essas prerrogativas. Só que, depois do memorando ter sido assinado, o governo simplesmente decidiu ignorá-lo. Não procedeu à execução do memorando, dando os devidos poderes à empresa interessada de ir levantar o petróleo e pagar as respectivas percentagens ao Estado santomense, e fazendo com que durante o ano de 2012 nós víssemos privado deste montante que muito ajudaria a pagar a dívida dos nossos estudantes. Portanto, nós estamos a falar de um governo que se diz repetidamente ser amigo do povo. Nós temos estudantes há 10 meses sem bolsa e temos um memorando assinado em 2011, no final de 2011, para que nós pudéssemos ir buscar aqueles baris e com aquela percentagem pagarmos os nossos estudantes. O montante que foi assinado e negociado com o governo anterior refere-se a uma quantia de $1 por baril, que nos daria qualquer coisa como 12 milhões de dólares em 2012 que nós perdemos. Portanto, é bom que se diga que esta é uma ação de benevolência do governo nigeriano. E o pedido, repito, foi feito com o objetivo de pagar e financiar a educação dos nossos estudantes. E achamos que ninguém tem direito de faltar com este compromisso. Este governo, assim que chegou ao poder, e nós, enquanto dirigente, passamos vergonha. Eu devo confessá-lo aqui. Porque o antigo operador, assim que nós chegamos ao gabinete, veio ter conosco e nos expôs uma situação de que ele foi interrompido em 2011 de fazer a operação, que ele estava disposto e interessado em prosseguir com a operação a partir deste ano. Nós dissemos, está bem, nós temos o historial, pedimos à Agência Nacional de Petróleo e estamos disponíveis para renegociar a situação e, de forma muito célere, podermos contar com aquela quantia e pagarmos os nossos bolseiros. Demos esta palavra. Algumas semanas depois, aparecem-nos
empresários com este memorando assinado. Ninguém conhecia o memorando. Não havia cópia no Ministério, não há cópia no gabinete do Primeiro-Ministro, nem há cópia na Agência Nacional de Petróleo. O doutor Afonso da Graça Varela da Silva. Bem, esta cópia nos foi facultada pelo próprio empresário. E tem sido assim, meus caros senhores deputados. Senhores deputados, nós temos conseguido recuperar alguns dossiês a partir da boa vontade daqueles que estavam aqui, que assinaram com o Estado de São Tomé. É que nos têm trazido as cópias, que é uma vergonha para um país. Bem, nós tivemos que tomar conta da situação, submetemos todo o dossiê à Agência Nacional de Petróleo, pedimos os respectivos pareceres e procedemos a diligências no sentido de reativar o mais rapidamente possível este processo para, junto ao governo de Nigéria, podermos beneficiar deste montante. Neste momento, o processo está a correr os seus termos e pensamos, num período muito breve, podermos finalizá-lo e assim minimizar a carência dos nossos estudantes. A situação da EMAI. Nós fizemos várias visitas à EMAI quando nós chegamos e tivemos a garantia da administração da EMAI no final de dezembro que a empresa tem energia suficiente para dar mais do que aquilo que seria o nosso consumo. 2 meses depois, venha-me dizer que a nossa capacidade de produção não chega aos 10 megawatts e a capacidade e o nosso consumo está por cima dos 13 megawatts. Razão: manutenção. Manutenção. Milagrosamente, todas as centrais estão em manutenção. De repente, Santo Amaro está fazendo manutenção, Santo Tomé está em manutenção e Boboforo, não sei se é manutenção, que está lá, sei que quase não funciona. De repente, e claro, contador com as derrocadas está a meio gás. Portanto, de repente, nós estamos numa situação que nós tínhamos que decidir. Foi-nos dito, no encontro que eu tive com os diretores, para pedir a explicação, foi-nos dito que a programação de manutenção foi feita desde 2011. Só que o governo anterior não autorizou, nem mobilizou meios para que isso fosse feito de forma programada, como deveria ser. E chegamos a um ponto em que estava tudo, segundo os técnicos, no ponto de explosão. Ou fazemos agora, ou arrebenta tudo. E tínhamos que decidir. Nós não podíamos, de maneira alguma, contrariar a opinião técnica e permitir que as máquinas continuassem a trabalhar sem manutenção e daqui a 3 meses talvez teríamos situação de caos. É esta a situação que nós temos neste momento. Estamos, juntamente com a direção da EMAI e outros privados que operam na produção do sistema, para que o mais rapidamente possível nós possamos colmatar esta fase de manutenção necessária e assim minimizar este mal-estar do conforto da nossa população, que bem merece o suministro da energia elétrica. Relativamente à situação do dossiê de petróleo como tal, zona conjunta, zona exclusiva, solicitada pelo deputado Delfim Neves. Neste momento, na zona exclusiva, como é de cariz público, após o leilão, uma empresa foi selecionada e a ela foi adjudicada um bloco dos 7 que foram postos em concurso. Os restantes blocos não foram
adjudicados ao critério do governo anterior, e têm aparecido algumas empresas com a pretensão de nós avançarmos para a adjudicação direta de acordo com o que está estipulado na lei. Porque a nossa lei permite que o governo, que o Estado avance para a adjudicação direta após a conclusão de um leilão com os blocos que não foram adjudicados. Então, temos várias propostas, temos várias ofertas e, criteriosamente, de acordo com aspectos técnicos, econômicos e de estratégia do país, esses indicadores estão sendo analisados e já vinham sendo analisados do governo anterior, tendo em conta a quantidade de operadores e empresas interessadas, e nós muito brevemente teremos de tomar uma decisão, até porque não podemos deixar as pessoas no ar permanentemente a nos perguntar o que fazer das suas propostas. Portanto, vamos entrar em 2013 numa fase de pesquisa na zona exclusiva. Temos nesse momento 5 blocos engajados e provavelmente nós poderíamos entrar em engajamento de mais 2 blocos dos restantes que ficaram, tendo em conta as propostas que nós temos em cima da mesa. E pesquisa que vão envolver sísmica 3D e eventualmente furos, mas que são agora da responsabilidade dos operadores que assinaram conosco os blocos e da Agência Nacional do Petróleo para fiscalizar estas operações. Zona conjunta. Neste momento, nós temos somente um bloco em atividade, tendo em conta que os restantes blocos 2, 3 e 4, foram, tendo em conta os resultados dos furos, os operadores recuaram, e temos que tomar algumas decisões relativamente a passos seguintes, renegociar com outros operadores ou colocar os blocos novamente em concurso. São situações que vai ser analisado, tendo em conta toda essa conjuntura, os resultados encontrados e o real interesse. E depois o bloco número 1, que nós sabemos que neste momento o operador é a empresa Total e que vem fazendo perfurações e estudos. Aquilo que nos foi dado em termos de informações, até agora dispomos, nos leva a uma prudência, uma prudência relativamente ao futuro. Porque os furos foram feitos, os resultados não foram aqueles desejáveis, mas contudo não são de todo negativos. E a empresa solicitou aos países, através da GDA, algum tempo adicional, não mais de 6 meses, para apurar com alguma exatidão e menos riscos as informações que obteve após os furos realizados. E nós estamos neste momento a fazer o devido seguimento e nós prometemos trazer mais informações quando elas surgirem e com alguma, Deus queira, com alguma felicidade. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Ministro das Obras Públicas, pelas explicações dadas. Dou de seguida a palavra ao Sr. Ministro da Juventude. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado. Boa tarde, senhores deputados. Eu acho que todos já estamos cansados, por isso eu vou ser muito breve. Não? Então, está bem. Eu começo pela má notícia. Nós herdamos o Ministério da Juventude e do Desporto com uma dívida de cerca de 35 mil milhões de dobras, números redondos, dos quais 90% constituem dívidas de obras e ações que foram realizadas e que não estavam inscritas no orçamento do Estado.
Portanto, eu posso ir passo a passo, detalhar. Sim. Eu tenho aqui um total de 35 mil milhões de dívida, cerca de 40 mil milhões não estavam orçadas. Perdão, 31 mil milhões, sim, corresponde a verbas que não estavam, ações que não estavam inscritas no Orçamento do Estado. Bom, depois desta má notícia, eu gostaria de responder ao deputado António Barros. Eu considero infeliz a preocupação que ele levantou, que a senhora levantou, ou a comunicação que alguém lhe fez, que eu nunca nunca recebi em audiência cidadão nenhum desde o início do mandato, e então não tive a oportunidade de dizer a nenhum cidadão deste país que precisa de dinheiro, que ia precisar desse dinheiro para beber cacharamba. Em relação à questão que colocou o deputado Delfim Neves, em relação ao empreendedorismo e as obras que estão em curso, o estado das infraestruturas do Ministério da Juventude e Desporto e sobre a Onda da Vitória. Eu vou detalhar. Nós temos aqui, em 2012, estavam inscritos no Orçamento do Estado para o Ministério da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto apenas dois projetos, um de reabilitação e conservação do Parque Estinécia, no valor de 1.000 milhões de dobras, e a construção do Polo Desportivo em Santana, 3,5 mil milhões de dobras. Bem, a juventude não tinha nada, entretanto apareceram coisas ao nível da juventude, projetos que não estavam orçados e que foram executados. No que concerne a reabilitação e conservação do Parque Estinécia, o governo pagou numa primeira fase 30% do montante de 1.000 milhões e numa segunda fase 40% desse montante, ficou a dever 30%. Entretanto, aparece uma adenda ao contrato e que corresponde a superior a 3 vezes o montante inicial. Nós temos aqui a adenda corresponde a 3,3 mil milhões de dólares. Tenho aqui, ou seja, um valor na ordem do triplo do valor inicial. Neste momento, a nível desta reabilitação, o Estado tem 3,7 mil milhões por pagar. 1.000 milhões de dólares. E no que concerne à construção do Polo Desportivo em Santana, zero. O governo tem 3,5 mil milhões de dobras. Pronto, as obras não foram realizadas por falta de verba e precisava-se de 3,5 mil milhões de dobras para concluir essa obra. Nós temos programas não planeados ou não inscritos, mas assumidos. Eu tenho aqui, ao nível do desporto, a reabilitação do Estádio Nacional 12 de Julho e a aplicação da pista de tartan. O governo, neste momento consideramos que o nível de execução é 60%. Perdão. No entanto, também houve uma situação peculiar de uma adenda no valor de 25 mil milhões de dobras. Por isso é que a obra está parada, que a empresa não está a prosseguir com a obra, porque depois de ter sido adjudicada, parece posteriormente uma adenda, negociaram com a empresa uma adenda no valor de perto de 25 mil milhões de dobras. Nós temos a aquisição de uma carrinha para a Direção-Geral dos Desportos,
foi comprada a carinha, não foi paga, e temos por pagar 514,5 milhões de dólares. Estudo de alteração de projeto de reabilitação do Estado Nacional 12 de julho. Estudo de alteração. Bom, foi realizado a 100%, mas temos uma dívida de 19,8 mil milhões de dólares. Perdão, 19,8 milhões. Perdão, peço desculpa. No âmbito da juventude, havia um projeto de artesanato que estava inscrito, que começou em 2011, entretanto não foi inscrito no orçamento de 2012, a continuação, segunda e terceira fases. O governo assumiu sem estar inscrito, e nós temos, o projeto está em curso, faltam 4 meses para a sua conclusão. E nós temos uma dívida total de 192 mil euros. O valor total que o governo tem, e dos quais temos 240 milhões de dólares que o Estado deve, em termos de bolsas de estudo, que o governo assumiu pagar aos participantes do projeto, que são estudantes, não sei se posso dizer estudantes, mas participam, vão aprendendo e desenvolvendo as técnicas de artesanato. Nós temos o programa Interagir, também não estava inscrito, e o nível de execução 30%, e o Estado tem 575 mil dólares para pagar de dívida. Não sei onde é que o Estado vai arranjar esse dinheiro todo, mas vamos ver. Nós temos o programa de empreendedorismo e microcrédito jovem, que o Sr. Primeiro-Ministro já explicou aqui, e o Ministro do Plano de Finanças também, mas eu gostaria de dizer que o nível de execução é 0, e tentaram começar pelo fim, mas já depois, no fim do mandato, na última oportunidade que tiveram para governar. E nós temos, o valor assumido disso é 500 mil dólares americanos. Esses 500 mil dólares americanos desapareceram. Sim, foi conforme o Ministro do Plano de Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro, o dinheiro foi desviado para outros fins. Eu considero que desapareceram. Eu tenho aqui o extrato de conta da Onda da Vitória que eu pedi. Não se sabe quanto, até agora não se conseguiu apurar quanto foi mobilizado ao nível do projeto. Porque temos aqui a conta bancária, só tem um saldo de 10 milhões agora. Todo o resto, temos aqui levantamentos, não conseguimos saber o que foi feito com o montante. E nós sabemos também que há recursos que não foram parar na conta da Onda da Vitória. E podem ter sido entregues à mão ou de outra forma. E nós não conseguimos apurar. Não há nenhum recibo, não há nenhuma fatura, não há nenhum projeto, nada que comprove a utilização do dinheiro. Não há nenhuma justificação da utilização do dinheiro, e nós não temos como explicar isso, mas temos aqui, a única justificação é que existe uma conta, e essa conta só tem neste momento 10 milhões de dólares disponíveis. No que concerne, deixe-me ver se eu respondi todas as perguntas. No que concerne as obras, é o campo de futebol da Trindade. Eu tive o cuidado de estudar muito bem a lição. Eu tenho aqui 2 títulos que foram concedidos à Câmara Distrital de Mesós. Um para a construção do campo de futebol, outro para urbanização. O primeiro, que era supostamente para o campo de futebol, o Estado gastou, tenho aqui,
Tenho aqui todas as autorizações e eu só consegui ver a transferência de 429 milhões para o pagamento da terraplanagem, mas sei que foram 500 milhões. 429 milhões. Eu sei que foram 500 milhões porque tenho aqui, isto aqui é do Ministério do Plano e Finanças, que autoriza o pagamento de 500 milhões. Bem, mas isso tem uma subtileza, algo que precisa ser explicado. Houve uma atitude muito inteligente de tentarem iludir-nos, ou seja, há um terreno que foi concedido para o campo de futebol. O Estado pagou para fazer a terraplanagem. No fim, disseram-nos quando o pagamento final foi feito em 29 de novembro de 2012. 29 de novembro de 2012 é que o Estado pagou a empresa. É que o Estado pagou a empresa. Tenho aqui o nome da empresa. Construções José Antônio Alves e Filho, Vila de Louros, etc. Bem, o terreno foi concedido em 25 de janeiro de 2012. E foi concedido para a Câmara, o título foi concedido para a Câmara Distrital de Mesós. Em 29 de novembro de 2012, depois de já ter sido feita a terraplanagem, o Estado pagou em 29 de novembro, penso que são 500 milhões, apesar da transferência que eu tenho aqui, quando se referir-se a 526, a 429 milhões, a autorização das finanças é 500 milhões. Em 3 de dezembro seguinte, pedem um novo título e também que é concedido à Câmara para urbanização. Não. Eu tenho aqui, eu vou mostrar que isto tem plantas e... Este é o segundo terreno. O primeiro terreno... Tenho aqui o primeiro terreno, que é este que está aqui. Lotes de Santi. E este aqui é que inicialmente foi concedido para campo de futebol. E até o momento, segundo o título, é ele que é destinado ao campo de futebol. O outro é para a urbanização. Só que, é o seguinte, alguém decidiu construir lá a sua casa e então teve que arranjar um subterfúgio. Eu não sei o nome, porque eu não tenho nenhum documento com o nome dessa pessoa. Eu vou pedir lá nos serviços que me deem, sim, porque eu não tenho o nome com o nome dessa pessoa. Eu só sei que alguém decidiu construir lá a sua casa e então arranjou um terreno substituto, não para campo de futebol, mas para urbanização, e querem nos dizer que esse segundo terreno que está aqui é que foi concedido. Entretanto, a terraplanagem foi feita neste primeiro. Foi feita neste. Ou seja, o Estado pagou 500 milhões de obras para a terraplanagem, que depois... Bem, eu penso que é tudo. Eu penso que é tudo. Respondi às perguntas. Entretanto, estou aberto. Se tiverem mais questões que eu possa responder. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro da Juventude. Nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos 3 senhores deputados inscritos. Senhoras e senhores deputados, eu quero chamar a vossa atenção para a gravidade dos problemas que nos estão sendo expostos pelos senhores ministros. A gravidade é de tal ordem que julgo que os senhores deputados e senhoras deputados devem fazer jus às suas responsabilidades e agir em conformidade. Creio que muitas vezes nós assistimos a esses desmandos e agimos silenciosamente, e no silêncio
a nossa ação é inócua, mas julga chegado o momento para que o Parlamento santomense possa erguer de facto cabeça e assumir plenamente as suas responsabilidades. No final desse debate, proporei a Vossas Excelências uma resolução e espero que estejamos todos de acordo como forma de ajudar o 15º Governo a ultrapassar essas dificuldades encontradas e que de uma vez por todas possamos iniciar um novo percurso para que a população santomense comece a ter maior confiança nos seus dirigentes. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pires Neto. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro de Obras Públicas, eu queria solicitá-lo. O Sr. Ministro disse, quando fez visita a IMAI, e disseram que tudo estava bom e tal, coisa, mas eu sei que nenhum de nós, cada um é perito na sua área, mas pronto, se fosse uma situação aí de petróleo, eu diria que o Ministro era perito e conseguia resolver. E o problema da IMAI, nós, sinceramente, não tínhamos, com certeza, ninguém de experiência, a pessoa que entende de IMAI, para nos dizer qualquer coisa. Mas será verdade a resposta aquilo que o senhor disse agora, que é por causa de manutenção ou coisa, que nós não sabemos? Isto, meus senhoras e senhores deputados, eu queria fazer um apelo. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Criar uma equipe de inquérito. E nós temos que invadir todas essas coisas. Meus senhores, o assunto é sério. E temos que assumir a responsabilidade. Se não contamos a pessoa, será não se lê. Temos que ir. E, portanto, eu quero fazer um apelo aos senhores deputados que nós temos que assumir. Criar uma equipe para um inquérito. Temos aqui os senhores que já trabalhou no EMAI, conhecem o EMAI, têm que fazer parte da equipe e vamos tentar visitar o EMAI. Senhor Ministro, com a sua visita, nós vimos na televisão que fez visita às estradas que estão agora na recuperação, mas pronto, não falou sobre isso, essa situação, ninguém perguntou nada. Eu tenho feito umas viagens aqui ao distrito de Cauê e eu vejo que na estrada, com passagens do transporte de meio peso, isto está, às vezes a parte já feito, mas ainda está a fazer. Eu não sei também que tipo de negócio é feito por isso, como é que a empresa vai reagir sobre isso, ou se também o país também vai entrar em dívida por isso, se já pagou, vamos voltar a pagar para o trabalho, eu não sei. Quer dizer, tudo isso é uma medida que nós temos que tomar muito seriamente. Senhor Ministro da Juventude e Desporto, tudo aquilo que o senhor disse aqui, para mim, é um acidente. E acidente que houve vítima mortal. Temos que assumir. A pessoa que andou ontem a mandar tanta boca contra o Presidente da República, Primeiro-Ministro, contra o povo desse país, aquilo dizer que assaltamos poder, que fizemos tudo, e se assaltamos poder, meus senhores, isso é muito bom. Isto, agora eu vou dizer claramente, se esse poder for assaltado, olha, é um bom assalto, porque não se fosse esse assalto, o país ia à bancarrota. Agora vamos assumir com o nosso assalto, fazer o que é necessário. Isto, senhor Ministro, muito obrigado. Se todo tipo de assalto for assim, eu aconselho que vamos assaltar tudo. Ouviu? Meus senhores, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Pires Neto. Sr. Deputado Presidente do MLSTP, por favor, Dr. Jorge Amado. Senhor Presidente da Assembleia, e também o Sr. Primeiro-Ministro me cumprimentar, mas o procedimento que permitirá, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhor Primeiro-Ministro, eu gostaria, antes de mais, de pedir mais. Só de censura contra o 14º
Veja que o militante está com um certo. E a nossa preocupação era legítima. Porque nós não queríamos dar o país um governo capaz de fazer tudo para dignificar o nosso país, para criar coesão social, solidariedade entre os sentimentos, fraternidade, valores que nós consideramos de grande importância. E é assim que nós queremos constantemente crescer para que nenhum sentimento possa ser deixado para trás. Este é o país que nós queremos, um país de justiça social, em que se preocupa com o bem-estar daqueles que necessitam. E não daqueles que usam os bens do povo para encher os seus bolsos. A bancada do MST-PSD visitou os hospitais. Vimos a situação que vimos, dissemos, anunciamos. Medicamentos comprados, ultrapassados. Falta de soro, luvas, vinhos, mais. Que família. Falamos das viagens, dos seus limites. Teu em ser fiel, até se ajoelhou e olhou pro céu e disse: mulher, te juro, até o fim eu vou te amar, eu nunca vou te deixar. Oh, não, não. Mas agora estou aqui sentada, não consigo mais. Acreditei naquelas palavras, ele foi demais. Desapareceu, não me deixou com nada. Só fiquei aqui com muita mágoa, com muita mágoa. Aquele amor por mim sempre foi falso, sempre foi fraco. São 16 horas em São Tomé e Príncipe. Ele prometeu em ser fiel, até se ajoelhou. Eu nunca vou te deixar. Oh, não, não. Mas agora estou aqui sentada, não consigo mais. Acreditei na